Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power Caneca! Gente, essa caneca aqui, ela é linda, maravilhosa. Grey's Anatomy, né, meus amores? Pra quem conhece, sabe que eu tô dizendo que isso aqui é divino. Como eu gostaria de começar esse vídeo hoje? Eu gostaria de começar esse vídeo hoje ressaltando a necessidade da doação de canecas para a minha coleção. Hashtag doe sua caneca. Por quê? Porque a Paloma merece. Você pode, você consegue. Procure uma caneca na internet que você acha que eu vou gostar e pode mandar para mim. Deixa aqui nos comentários, Paloma, quero o seu endereço. Eu passo meu endereço para ganhar a sua caneca. Paloma, chega de enrolação e diz sobre o que você vai falar hoje. Teto de gastos. Gente, eu tô fazendo enquete no Instagram. Então, quem quiser participar para dar a ideia do próximo vídeo da semana, só participar que ao longo da semana, conforme os temas vão brotando, eu vou colocando um contra o outro e vocês vão votando. Votando, 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 votando. E ontem, no combate entre teto de gastos e debandada da equipe de Paulo Guedes, quem ganhou foi o teto de gastos. Então vamos a ele? Vem comigo que eu te explico. Antes da gente entender o que é esse tal fura-teto no fura-teto, pode ser que eu fure, pode ser que eu não fure, qual é o problema se eu furar? Palavras de Bolsonaro, ok? Na live de quinta-feira. Vamos entender primeiro o que é a PEC do orçamento de guerra, que nada mais é do que a Emenda Constitucional 106, de 7 de maio de 2020. O que a PEC instituiu? A PEC instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia. O que isso quer dizer? Simples, meus amores. Durante a vigência do estado de calamidade, que foi reconhecido pelo Congresso Nacional, uma emergência em saúde, o que foi decidido? A União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Quer dizer que o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial, de obras, serviços, compras que assegurem, quando possível, o melhor para nós. Durante a vigência da calamidade pública, os recursos decorrentes de operações de crédito poderão ser realizados e utilizados para o pagamento de juros e encargos. O Banco Central do Brasil fica autorizado a vender e comprar títulos de emissão do Tesouro Nacional nos mercados secundários locais e internacionais. Ou seja, vem comigo LTN, LFT, NTN, vem comigo o bonde todo, Tesouro Selic, vem com tudo. E nos ativos e mercados secundários também podem ser transacionados, comercializados pelo nosso Banco Central do Brasil. Beleza, entendemos que a PEC ela permite gastar de uma forma mais fácil. E aí vamos entender o que foi o teto de gastos. Criado lá do governo Michel Temer, a Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, altera o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e dar providências. O que acontece? O teto de gastos determinou que, a partir de 2018, as despesas federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada pelo IPCA, nosso amado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é aquele que reflete a nossa inflação, né? A inflação meta está lá ligada ao IPCA. Então, o regime vale para os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e também para todos os órgãos e poderes. O que vai acontecer? Dentro de um mesmo poder, você tem limites por órgão. Então, tem limite para tribunal, para Conselho Nacional de Justiça, para a Câmara, para o Senado. Não é distribuição farta, se tem um teto máximo de gastos. Segundo essa emenda constitucional,
O teto ele vale por 20 anos, ou seja, o teto vale até 2036. Paloma, o que acontece se eu desrespeitar o teto? Fica impedido de, no ano seguinte, dar aumento salarial, contratar pessoal, criar novas despesas ou conceder incentivos fiscais, no caso do executivo. A base de cálculo do teto de gastos é simples. Eu pego os gastos do Estado no ano anterior, excluo o pagamento de dívida pública, transferência obrigatória para os estados e municípios, distritos federais, gastos com as eleições, né, o dinheiro injetado em estatais e os repasses do Fundeb são extintos. Então, o que vai acontecer? O teto de gasto para o ano passado foi de 1,407 trilhões. Para esse ano, corrigidos pelo IPCA, passa a ser de 1,454 trilhões. Paloma, é dinheiro à beça e estão querendo furar? Sim, estão querendo furar o teto de gastos. Vamos entender quando uma pessoa é contra e a favor ao teto. Por um lado, o teto de gastos é elogiado por quem acredita que o controle das despesas públicas pode atrair investimentos privados, manter os juros baixos e controlar a inflação. Para os apoiadores, o teto de gastos é necessário. Vamos piscar um necessário aqui. Para o equilíbrio das contas públicas e viabiliza, vamos piscar aqui do lado, confiança para os investidores. Se a regra for quebrada, dizem que a taxa de juros Selic vai subir porque o risco de se investir no Brasil é maior. Quem critica o teto? Quem critica o teto está dizendo que essa regra ela impede investimentos públicos. E a justificativa para o seu maior defensor, que é o nosso ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, ele diz que desse jeito não dá. Precisamos fazer obras e, com teto de gastos, isto fica inviável. O que ele está dizendo? O desemprego disparou na pandemia, houve uma quebradeira de empresas. Os críticos também falam que se você não fizer obra, se você não gerar emprego, o país vai entrar numa ciranda pior ainda do que se projeta. Bolsonaro, em sua transmissão na última quinta-feira, deixou claro que a PEC de guerra autorizou ao governo furar o teto de gasto em 700 bilhões de reais. Mas o Paulo Guedes falou contra os ministros fura-teto e deu uma grande direta no Rogério Marinho, dizendo que esse aumento de gastos pode levar até ao impeachment do presidente, que em situações não iguais, mas similares, ocorreu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, o que ele está falando é, ao furar, ele pode ser acusado de crime de irresponsabilidade fiscal. Então, o Guedes deixou isso bem claro, o que faz com que o presidente tenha feito algumas declarações ontem e antes de ontem, mais ou menos deixando claro que está insatisfeito com Paulo Guedes. Já aconteceu uma debandada enorme da equipe do Guedes. O Guedes está bem queimado no mercado, então veremos o que pode acontecer. Quando Guedes defendeu o teto de gastos, ele falou a seguinte frase: não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a ministros fura-teto. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto. Ele deixou claro o seu posicionamento e o posicionamento de sua equipe. Mas a discussão que se está colocando é que ainda tem margem de manobra. Isso, inclusive, foi colocado pelo Rodrigo Maia dizendo: tem margem de manobra sim, não precisa furar o teto. Existem outras alternativas. Para jogar mais areia nessa bagaça, saiu uma pesquisa na sexta-feira, agora dia 14, mostrando que 67% do mercado acreditam no furo do teto. E a maioria, 53% dos entrevistados, disse que o teto de gasto será alterado ou driblado de alguma forma, ou seja, vão dar algum jeitinho. Segundo o levantamento, a média de projeções indica um transbordamento de 54 bilhões em relação
ao limite fixado de orçamento para o ano que vem. Gente, isso eles ainda colocam um aumento da inflação. O que está se observando é uma evolução acelerada das despesas obrigatórias. Para vocês terem uma ideia, representam cerca de 90% do orçamento público. Movimento compensado por cortes de despesas discricionárias vinculadas aos investimentos públicos. Isso ainda vai dar muito o que falar. Ainda tem uma guerra pela frente. E alguns de vocês devem estar pensando, Paloma, e você o que acha? Gente, eu acho que o teto de gastos tem que ser respeitado a todo custo. Eu, nessa, concordo com o Rodrigo Maia. Tem sim uma possibilidade de você resolver o problema dos investimentos sem furar o teto. Se vão furar ou não vão furar, aí são cenas dos próximos capítulos. Acredito eu que terão mudanças agora no Ministério da Economia ao longo dessa semana. E o que não vai faltar é enquete para a gente decidir sobre o que eu falarei no próximo domingo. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Se você tem alguma sugestão de tema ou quer fazer algum comentário, fica à vontade, pode deixar que eu faço questão de responder. Dê aquele like maroto, não dê um like se você não gostou e tem algo que você acredita que eu posso melhorar. É só me avisar. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.